estava imaginando na minha cabeça aquela cena do Senhor dos Anéis, não sei se você viu esse filme, que os orcs estão vindo para atacar lá a fortaleza, eu não lembro qual é o 2 ou 3. E aí, do meio do nada, vem um orc correndo com uma tocha para acender a bomba que vai explodir o muro, né? Para conseguir penetrar na fortaleza. E esse maluco, esse orc, ele vem correndo, tomando flechada, tomando porrada, ele acaba conseguindo, no último minuto, dar aquele pulinho e acender a bomba e explodir a fortaleza, né? Obviamente, a Rússia conseguiu travar o avanço, e eu estava assistindo duas coisas muito interessantes que eu assisti na análise do Alexander Mercury, do The Duran. Primeiro, é uma coisa que eles sempre mencionam, esse tipo de operação, né, tipo meio blitzkrieg, né, ela tem que dar certo em 24 a 48 horas, assim, 72 horas no máximo. Porque senão você já conseguiu recompor as defesas, né? Você consegue travar tudo ali e aí já não, você não vai mais avançar, né? Se a intenção fosse chegar à usina e eles não chegaram, a operação falhou, volta, recua e já era. E mais ou menos, não sei se eu estou errado nesse ponto, foi o que eu vi nos relatórios, o pessoal meio que estando virando as costas tentando ir embora. O pessoal tá zoando no Twitter falando, agora tenta ir embora, né, irmão? Vamos ver como é que você vai sair. Né? Você entrou, beleza, vamos ver como é que você vai sair. Mas o que eu achei mais interessante, aí, no meu caso, é uma completa ignorância histórica, né? Foi o que o Alexander Mercury mencionou que ali do lado de Kursk, né, perto, bem próximo à usina, tem uma cidade que é a cidade de Kurchatov. E aí, só para dar o porquê disso, ele explicou, né, que essa cidade ela vem nomeada em homenagem a Igor Vassilievich Kurchatov. Eu estou aberto aqui com a página para não falar merda, né? Que foi um dos diretores do programa nuclear russo, né? O equivalente ao projeto Manhattan da Rússia, né? E que você tem várias dessas cidades, aí foi eu estou reportando, né, eu estou parafraseando o que ele explicou no canal dele. Você tem várias dessas cidades com esse nome pela antiga União Soviética, né? Então você vai ter ali, sei lá, no Cazaquistão, alguma coisa assim. E normalmente onde você tem essa cidade é algum tipo que tem algum tipo de facility, ou tinha algum tipo de facility, de pesquisa, armazenamento e teste nuclear, né? E não por menos, logo do lado você tem a usina nuclear, né? Que também é uma coisa que normalmente acontece ali, né? Onde você tem algum tipo até pela proximidade de material, não sei, você acaba tendo uma usina nuclear. Você tem alguma coisa para falar sobre isso, sobre essa questão? E acho que tu tá no mute. Não, tava Porque, assim, botei. porque assim, o que ele quer, Pode falar. o que ele indica é mais ou menos assim. hum, de repente não é que a operação estava tentando ir para a usina nuclear, mas sim de repente tem alguma facility de pesquisa ou armazenamento nuclear nessa cidade de Kurchatov. Espero que eu esteja pronunciando certo. Que é um Bom, pouco antes. É bom. um pouco antes. hum, então, ele acredita que a intenção era tomar outros centros de pesquisa ou outras unidades que sejam que estariam ali ao redor da usina e não a usina em si. Porque a gente não sabe o que tem ou não tem. De repente não tem nada, só o nome ficou lá, nego já pegou tudo que tinha lá e Ah, levou para outro lugar. bom, eu não. Agora você me pegou que eu não sei dizer exatamente se a usina nuclear de Kursk é em Kurchatov ou não. Porque é o Ela nome da não é usina. O nome é Usina Nuclear de Kurchatov. É o nome da usina. é. É, Então, ela sim. não é exatamente no centrão, né? Porque Kursk é um pouco mais, digamos, Kurchatov é aqui,
Kursk aqui, a usina fica meio que no meio do caminho entre um e outro. Não, tô falando da capital, Kursk. Não tô nem falando da É, capital, tô sim, falando capital. se a usina fica no mesmo distrito que tem o nome dela. Ela é chamada de Kurchatov. Eu não sei se é no mesmo distrito que ela Uhum. fica ou se ela só homenageia o cientista, mas não é no mesmo distrito. Isso eu não sei. Agora eu não sei dizer. Porém, eu acho que não existe nenhum tipo de instalação naquela região que poderia ter algum valor estratégico maior do que a usina. Se houvesse uma operação ucraniana naquela direção, seria para a usina e não para um outro centro de pesquisa, porque porque o valor de adquirir de capturar uma usina nuclear, nesse contexto atual, é justamente contrapor ao que os russos fizeram em Zaporozhye. Quando eles tomaram Zaporozhye, a usina nuclear passou a ser parte da administração russa. Então, seria algo nesse sentido, para tentar mostrar uma equivalência de forças, tentar barganhar algum tipo de coisa nessa dinâmica. Eu não vejo por uma outra ótica, a não ser que haja, sei lá, algum tipo de informação muito sensível que não seja disponível ao público sobre materiais ou pesquisas que poderiam estar sendo realizadas nessa região fora da usina, mas aí eu não sei. Saquei. Uma outra coisa que eu achei que eu tô prestando atenção um pouco, e aí de repente a gente já meio que dá uma pivoteada para o Oriente Médio. Você acha que tem mais alguma coisa que é importante falar sobre isso? Porque de repente daqui acho que a gente vai acabar pulando para outro assunto. Eu acho uma coisa só importante ressaltar, porque muitas pessoas passaram o último ano inteiro acreditando que o grupo Wagner havia acabado, ou sido dissolvido. E eu tenho batido muito na tecla ao longo de todo esse ano. Não acabou, não dissolveu. Pelo contrário, o Wagner hoje é parte de todo o contingente das Forças Armadas Russas. O que aconteceu ali foi a transformação, né, como resultado, ele não vou entrar no mérito do que foi o motim, se foi PSYOP, se foi. Uhum. Não vou entrar nesse mérito porque é uma questão mais ampla, sobre a qual eu tenho minha própria opinião, mas quem me conhece sabe qual é. No pós-motim, o que aconteceu é muito simples. Os soldados do Wagner foram convidados a assinarem contrato com o Ministério da Defesa ou com a Guarda Nacional. Muitos assinaram, né, milhares. Uhum. Outros, outros foram para a Belarus. E a força expedicionária do Wagner continuou fora do país. Muitos também resolveram aderir, né? Tem o corpo do Wagner na África, né, que recentemente Uhum. até foi vítima de atentado lá no Mali, por aí vai. É, andando hoje até nas algumas regiões, andando em algumas regiões da zona de conflito hoje, você vê até pessoas comuns com uniforme do exército russo ou chechenos, ou com uniforme de chechenos, etc., com o pet do Wagner, né? São veteranos que aderiram a essas forças, viraram membros do exército ou das tropas chechenas, né, que são do Ministério do Interior, ou entrar para a Guarda Nacional, né? O que aconteceu? Acabou que, na situação atual, todas as forças russas têm como seus membros ex-combatentes do Grupo Wagner. O, o, o resultado final disso é que meio que se tornou numa espécie de, a nível interno de uma tropa de elite russa, né, que tem pequenos contingentes anexos a todas as outras tropas, são os mais respeitados, os mais queridos entre os militares russos. Todo mundo enxerga o Wagner como uma coisa à parte, uma coisa além dos demais. Uhum. E fora isso, a nível internacional, virou uma espécie de força expedicionária. Tanto em Belarus, onde eles treinam ali o exército de Belarus, quanto no resto do mundo, estão na África, na Síria e na Venezuela, tem Wagner, por aí vai. Essa foi a configuração do Wagner no último ano, uma mistura de tropa de elite com força expedicionária. O que eles saíram foi da atuação em massa dentro do campo de batalha que eles tiveram no primeiro estágio da guerra. Isso eles não têm mais. Pelo menos não tinham até essa semana. Né? Mas eles continuaram atuando anexos às outras forças.
e não perderam sua identidade, eles ainda são os músicos, né, como se chama, ainda são os wagneritas, eles estão com o uniforme do exército, dos chechenos, da Guarda Nacional, etc. Mas estão ali com o pet do Wagner, você identifica que ele é um soldado do Wagner. E essa semana aconteceu uma intervenção, né, do Wagner nesse combate em Kursk. Né? Eles foram evacuados de Belarus, desceram uma região relativamente mais próxima da fronteira de Belarus do que ali embaixo, do que o Donbass. Eles desceram de Belarus, foram para Kursk e estão protagonizando todo esse contra-ataque agora, que nós estamos vendo. Né? Conseguiram ali liquidar já mais de 700 soldados ucranianos, o que não falta é vídeo para quem quiser se entreter um pouco e ver o que está acontecendo com os soldados capturados. Como isso é importante, né? Por que isso é importante para entender todo o fenômeno pós-motim, entre aspas. A narrativa oficial do motim de junho de 2024 foi não oficial, não, eu falo oficial no sentido adotada pela mídia, porque o Estado russo nunca se pronunciou sobre nada daquilo, nada. Mas foi adotada pela mídia ocidental e que vigorou no Ocidente era a seguinte: o Wagner realmente se rebelou contra a Rússia, fez uma tentativa de golpe, foi dissolvido e o Prigozhin assassinado. Vamos lá. Pelo The Putin. Pelo Putin, exatamente. Pelo Putin. Não vou entrar no mérito se Prigozhin morreu ou não, o que está acontecendo, porque tem muitas teorias em torno disso, que ninguém nunca viu o corpo de ninguém daquele acidente, é verdade. Nunca nenhum corpo foi visto. O que eu mais gosto é a foto do Papa do lado dele. Ele tem vários disfarces, né? Vai ver. Ele é um dublê do Papa aí, né? Dublê do Mas tem muitas teorias da conspiração em torno disso, eu não gosto de enveredar para o lado delas, mas que é fato, tem muita suspeita, né, de que não tenha acontecido a morte do Prigozhin e dos demais oficiais do Wagner naquele acidente, de fato existe. E assim como o enterro dele foi uma cerimônia fechada, e agora antigamente ficavam os guardas, né, em torno do túmulo dele, e agora construíram uma estátua em cima do túmulo desse. Nunca vai ser violada aquela área. Está lá a estátua do Prigozhin ali. Tem muitas suspeitas, tem muita gente falando muita coisa, mas eu não vou enveredar por esse lado. O fato é que, se o Wagner tivesse sido punido pelo Estado russo, ele teria sido de fato dissolvido. Não estaria agora fazendo uma intervenção, literalmente salvando uma das regiões próximas à zona de conflito, né? Sendo novamente o protagonista da guerra. O Wagner foi até junho de 2023 era o protagonista, muito mais do que o exército russo. Foi isso que causou muitas disputas ali, intrigas com alguns oficiais, generais russos. E hoje esse cenário está, entre aspas, retornando, porque quem estava em Kursk deveria proteger a fronteira não conseguiu. Nas primeiras 24 horas também não conseguiram. Precisou no segundo, terceiro dia o Wagner vir e resolver a situação imediatamente. Então, se isso está acontecendo, que o Wagner ainda tem, a instituição PMC, o Grupo Wagner, ainda tem não apenas prestígio, né, mas alta relevância. Ainda é um dos recursos principais do Estado russo. Eles são acionados para atuar na guerra quando necessário. Né? Eles cumpriram a parte mais difícil do conflito até a tomada de Bakhmut. Depois passaram, né, a atuar de uma forma bem menos participante. E agora por trás estão voltando. Sim, evacuaram a massa de contingente para Belarus e ficaram só soldados lutando junto a outras unidades. E agora eles estão voltando novamente como Wagner. E todo mundo que estuda essa situação, que estuda o que a natureza do grupo Wagner dentro das forças de defesa russas, sabe que isso aconteceria em um momento. O Wagner voltaria às linhas de frente publicamente. Isso estava prestes a acontecer. Mas
não se sabia se seria uma forma tão trágica como foi de Kursk, né. Infelizmente, muitos civis tiveram que morrer por uma incompetência ali de quem estava cuidando da região, mas a situação foi sanada. Enfim, só para resumir, só joguei uma série de fatos, de informações que dariam cada uma delas uma live diferente.